Olá! Iniciando mais uma live aqui no Infoteatro. Hoje vamos entrevistar o Leonardo Cortez. Oi, mãe! Oi, Gláucia! Oi, Rê! Vou esperar um pouco. Oi, Cris Mutarelli! Que máximo que você tá aqui. Oi, Matheus! Oi, pai! Ah! Oi, Ju! É, ó, aqui, ó. Luke, professora. Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo certo com o áudio? Me falem. Oi, Cida! Vou chamar o Leonardo Cortez para a conversa, que eu acho que ele não está achando. Gente, é impressionante. Depois de já ter feito algumas lives, mesmo assim, ainda fico um pouco nervosa para começar. É sempre um frio na barriga fazer aqui ao vivo uma entrevista. E sempre muito divertido. Quando acaba, é um sentimento muito, muito bom. Ah, o Léo entrou agora. Bom, gente, vamos começar 9-2. Hoje eu vou conversar com Leonardo Cortez, ator, diretor, dramaturgo, cineasta e musicista. Vamos falar disso também. E ele já foi indicado a muitos prêmios, eu vou ler aqui, ele já foi indicado a 4 prêmios Shell, como dramaturgo, 3 prêmios APCA e já ganhou o prêmio Aplauso Brasil pelo texto Sala dos Professores. Ele escreveu Pousada Refúgio também, Rua do Medo, só citando alguns títulos aqui pra vocês. E recentemente ele lançou um filme chamado Dom Quixote, que a gente vai conversar aqui. E a gente já fez uma entrevista sobre esse filme que vai sair na Vogue, na coluna que eu tenho na Vogue Gente. Então, vamos falar um pouco aqui, mas também não dar muitos spoilers, que a gente já falou bastante coisa na nossa outra entrevista. E vamos chamar ele aqui. Oi, Prado! Ei! Pronto! Olá! É sempre um alívio quando entra, né? Nossa, muito! Eu fico sempre... Oi, gente, tudo bem? E só que, meu Deus, cada pessoa chega logo. Sempre dá medo de dar algum pau, de não aparecer, Ainda né? mais com essa chuva que tá em São Paulo, dá um, meu É, Deus, a internet, não, qualquer coisa. é, Léo, não vamos tô confiar muito... muito, né? Não É, vamos. exato. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Tô ansiosa com a nossa conversa. Você que sempre tem muitas coisas a dizer, é muito divertido. Então, para mim, é um artista que eu admiro muito por toda a sua trajetória, por todas as frentes de trabalho que você tem. E antes, assim, da gente fazer uma linha do tempo, digamos assim, referente a quando você entrou, né, em cada uma dessas áreas, eu queria te perguntar como assim, se teve um dia que você se entendeu artista. Como que foi você, Leonardo, você percebeu, nossa, sou um artista, preciso fazer isso? Uau, que pergunta! Que sabia que ia ser. Eu sabia que ia ser alto nível essa conversa, hein?
é uma pergunta linda ao mesmo tempo, né? Porque acho que quando você se descobre artista, você tem esse encontro consigo mesmo e aí você descobre dentro de si a sua liberdade e a sua prisão ao mesmo tempo, né? Assim, a sua bênção e a sua maldição ao mesmo tempo. Porque ser artista é isso, né? Um pouco é a mistura das duas coisas, né? Assim, eu me sinto abençoado e ao mesmo tempo eu falo, Jesus, que encrenca, né? Que encrenca que eu fui. Por que eu fui cultivar isso pra minha vida? Podia ser tudo tão mais simples, mas ao mesmo tempo eu penso, podia ser tudo tão mais chato, né? Então eu sempre acho que eu sou muito mais abençoado do que qualquer outra coisa, assim, né? Eu acho que essa bênção surgiu muito cedo, Natália, quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos eu tive um encontro com o teatro que fez total sentido. Eu tinha 13 anos e aí a professora de educação artística falou, no semestre que vem vocês vão fazer teatro. E ela não precisou falar mais nada. Ela não precisou fazer nenhuma proposta, não precisou fazer nenhum jogo da Viola Spolin, nem dar nenhuma historinha, nada. Ela falou, vamos fazer teatro. Quando ela falou, vamos fazer teatro, para mim foi como se uma porta se abrisse e eu falasse, é isso, então é isso que eu quero fazer. Ela nem explicou o que era, ela nem explicou a proposta, ela só falou o nome, teatro. E aí quando eu falo teatro, foi como se eu tivesse um encontro espiritual ali naquela sala de aula do Colégio Estadual Aristides de Castro, entendeu? E aí foi isso, a proposta era, faça uma peça. A professora Marlene, ela nem fundamentou muito a proposta, assim, ela disse simplesmente, faça uma peça. E aí eu falei, vou fazer uma peça. E eu escrevi uma peça, e eu chamei meus amigos para fazer uma peça, e aí a gente começou a ensaiar uma peça, e eu percebi uma coisa incrível no teatro. Toda vez quando eu fazia teatro, eu conseguia esquecer dos meus problemas. Eu, aos 13 anos, já era um adolescente meio sorumbático, já estava apaixonado por uma menina que não gostava de mim, estava meio triste, estava meio esquisito, estava meio taciturno, não entendia o que estava acontecendo, que hormônios eram aqueles, aquela tristeza essencial e tal. E aí, quando eu fazia teatro, eu me sentia bem, eu me sentia pleno, eu me sentia liberto. E isso aos 13 anos de idade, assim, foi um encontro mesmo. E a partir daí tem sido sempre assim, tem sido sempre assim. Eu sempre, quando eu me sinto mal, me sinto triste, me sinto sorumbático, eu falo, tá faltando um pouco de teatro na minha vida. E aí, quando eu faço teatro, eu tenho esse encontro que é o reencontro comigo mesmo, com aquele menino que eu era aos 13 anos de idade, ao adolescente entusiasmado que fui aos 15, ao estudante de artes cênicas que era doido por teatro quando eu entrei na ECA. E, enfim, esse entusiasmo eu tô sempre resgatando cada vez que eu faço uma peça nova. E você já aos 13 anos escreveu a peça? Você já encontrou isso? Como que foi essa parte da dramaturgia na sua vida? Foi uma necessidade mesmo, foi fruto, a dramaturgia nasceu fruto da minha ignorância. Eu não sabia onde pesquisar teatro, eu não sabia aonde encontrar o teatro, então eu fui procurar o teatro dentro de mim mesmo aos 13 anos de idade. É claro que depois eu fui trilhar uma trajetória como ator, né, assim, então foi quando eu entrei na ECA, meu objetivo maior era ser um arte educador, eu gostava muito da ideia de ser um arte educador. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a entrar na ECA, comecei a ver as matérias e comecei a perceber que eu levava jeito para coisa, assim, principalmente porque na ECA eu comecei a ser apontado como um ator bacana, como um ator funcional e tal. Então eu fui trilhando a trajetória do ator. Eu falei, não, eu quero ser ator, é ator que eu quero ser e tal. Mas eu sempre tive, na minha trajetória como ator, muito fascínio pelos dramaturgos, né? Sempre tive muito fascínio por essa coisa incrível que é contar histórias através do teatro, né? Então, eu ia montando as peças, montava o Shakespeare e ficava, além de fazer o personagem que eu estava fazendo, eu falava, gente, como é que pode contar uma história dessa com essa profundidade, com essa poesia, e como é que pode essa frase ficar me tocando e me ressoando na minha alma? Eu tô já, durante as temporadas, eu fazia a temporada, eu falava, gente, essa frase é linda, essa frase é incrível, essa passagem é maravilhosa. E aí ia fazer o Nelson Rodrigues e ficava fascinado com o poder do Nelson Rodrigues e tal. E aí, na verdade, a minha grande influência como dramaturgo são os autores que eu encenei como ator, né? Então, eu acho que isso moldou um pouco a minha dramaturgia, assim, mas o dramaturgo surgiu muito depois. O dramaturgo surgiu ali também por uma necessidade. Eu comecei a trabalhar muito como ator e fui parar na televisão. E aí eu estava na televisão e aí eu não podia fazer teatro mais, porque era um programa que era gravado de sexta-feira à noite, eu não podia estar em cartaz e tal. E eu falava, como é que eu vou fazer teatro agora? Eu sinto tanta falta de fazer teatro. Falei, a única maneira de eu fazer teatro é eu escrever numa peça, porque talvez eu escrevendo uma peça eu consiga, né, eu vou estar nos bastidores, mas aí eu volto ao convívio com os meus amigos, volto ao convívio com a minha classe e tal. E escrevi a minha primeira peça, que foi o Crápula Redimido.
eu achei que ia ser uma aventura, eu achei que ia ser uma coisa assim, que ia fazer parte ia ser um capítulo, como o Nanini uma vez, eu li uma entrevista do Nanini, que o Nanini falou, eu escrevi uma peça uma vez, e tal. Eu falei, você que nem o Nanini, eu vou ser um ator muito famoso que vai poder dizer para todo mundo, escrevi uma peça um dia, né? E eu, e eu fiz uma, e eu fiz uma temporada muito difícil do Crapola Redimido lá no Centro Cultural São Paulo, que era de meio de semana, não ia ninguém assistir. Eu realmente achei que. Eu achava realmente que eu tinha escrito um fracasso. E tudo bem, escrevi um fracasso, beleza, né? E aí a gente foi participar de um festival lá em Pindamonhangaba, e nesse festival em Pindamonhangaba, os jurados falaram que texto é esse? Nossa, mas quais são as suas influências? Eu percebo que tem, nossa, e começaram a apontar muitos méritos no texto, muitos méritos na dramaturgia, e me deram um prêmio, inclusive, nesse festival de melhor dramaturgia, do Festival de Pindamonhangaba, e aí eu me animei para escrever a segunda, só por causa disso. Só por causa de um festival. Isso, né? De você apresentar um trabalho, ele não fazer sucesso, né, de alguma forma, né, como a gente entende o sucesso, e aí outras pessoas virarem e falarem, nossa, né, resgatarem um pouco aquela esperança frente àquela obra. Nossa, é muito incrível isso. É porque, na verdade, o fracasso é um companheiro muito próximo do começo da sua carreira, sabe assim? Na verdade, o fracasso, ele tá sempre junto com você, tá sempre andando ali na paralela. E o segredo do fracasso é você não superestimar o fracasso da mesma maneira que você não pode superestimar o sucesso, né? Como a Bujanra diz, fracasso e sucesso são as duas faces da mesma mentira, né? Assim, então você não pode acreditar em nenhuma delas. Você não pode acreditar que por ter feito um fracasso você é um fracassado, e você não pode acreditar que por ter feito um sucesso você é um cara bem-sucedido. Porque ainda mais no teatro, que as coisas são absolutamente voláteis, e depende de uma série de circunstâncias, depende de uma série de fatores que você não tem controle muitas vezes. Então, assim, eu acho que no começo da carreira, em especial, assim, você está sempre caminhando junto com o fracasso. Assim, é muito possível que você, na sua primeira peça, faça espetáculos para muito pouco público. É muito possível que você, sabe, a gente teve experiências muito fortes, inesquecíveis, assim. Eu e a Glaucia, por exemplo, a Glaucia é minha esposa, a gente começou a fazer teatro juntos e tal, e a gente tem um monte de história para contar, de peças que a gente fez à meia-noite para uma, duas pessoas, ou dias que não vinha ninguém, sabe? Assim, a gente tá cheio dessas histórias para contar. E a gente não pode realmente levar muito a sério, porque o que tá fundamental nessa história toda é aquele menino de 13 anos, que teve um reconhecimento, que se identificou, que teve a sua alma preenchida a partir do momento que começou a fazer teatro. Então eu fico sempre buscando esse amor essencial, esse amor que tá ligado à minha alma, isso é uma coisa anímica, uma coisa espiritual, muito mais forte do que o fracasso, do que o sucesso. Você sempre correndo atrás disso, né? E aí foi isso, assim, eu escrevi um fracasso a princípio, mas insisti no fracasso. A gente foi fazer um festival, e aí no festival o trabalho foi reconhecido, assim. E aí eu falo, bom, a gente que está aqui há um tempão já fazendo teatro, a gente tem que valorizar os festivais, por exemplo, sabe? O festival é um lugar que tem que ser muito valorizado, é importante que continuem existindo os festivais, é importante que as pessoas que estão começando a fazer teatro tenham contato com pessoas que estão fazendo teatro há mais tempo, até para que as pessoas que estejam fazendo teatro há mais tempo falem, calma, é assim mesmo, não se deixa bater por um primeiro fracasso, entendeu? Não se deixa bater pelo fato de que as pessoas não foram assistir tua peça, é muito normal que isso aconteça, entendeu? Deixa eu olhar com calma essa tua peça, deixa eu ouvir com calma esse teu diálogo, deixa eu entender o que você quis dizer. Talvez o que você quis dizer não esteja ainda tão claro nem para você mesmo, mas você vai amadurecer. Confie no teu potencial, confie no seu processo de amadurecimento para que você consiga expandir, entendeu? A sua trajetória como artista. Sim. Então foi isso, eu sou muito grato a esse festival, sou muito grato a esse momento, sabe? A esses jurados especificamente. O Sérgio Ferrara era um dos jurados desse festival. Assim, foi isso. Toda vez que eu encontro o Sérgio Ferrara, eu falo, cara, você realmente salvou minha carreira como dramaturgo, assim, porque ao apontar aqueles méritos do texto, eu me estimulei a escrever o próximo. E aí, quando escrevi o próximo, foi melhor. Aí, quando escrevi o próximo, aí já teve mais repercussão, já teve mais alcance e tal, mas talvez não tivesse isso, não tivesse este festival, este momento. E aí eu fico pensando, assim, que eu, nesse momento, eu falo pra caramba, hein, Natália? Cuidado. Não, vai falar isso. Eu já sabia. Tava preparado. É que eu fico pensando que nesse momento da minha vida, eu nunca perdi a perspectiva de que eu preciso ser um educador, sabe? Que eu sempre fui, na essência, um educador, né? Eu comecei fazendo teatro pelo amor ao teatro e tal, mas eu tive uma experiência quando eu tinha 16, 17 anos, que no Teatro Amador, onde eu fiquei muito impressionado com o professor de teatro que eu tinha. E aí eu olhava esse professor de teatro e falava assim, cara, ser um professor de teatro talvez seja mais legal até do que ser um ator. Eu gostava dessa história de ser professor de teatro, eu gostava dessa história de poder ensinar, de juntar a turma, de agregar todo mundo, de incendiar as pessoas. Como esse cara incendiava, esse meu professor, que se chamava Hélio. Ele é um cara que, assim, eu olhava para esse cara e falava assim, acho que eu quero ser que nem esse cara.
E eu acho que essa perspectiva eu nunca perdi, assim. Toda vez que me perguntam, pedem opiniões sobre os seus espetáculos que estão começando, as pessoas que estão começando a carreira, eu sinto que eu tenho esse dever mesmo. Fizeram isso comigo, sabe? Assim, as pessoas me resgataram de uma sensação de fracasso para que eu continuasse a minha trajetória. E E é aí, muito. quando eu assisto peças de outras pessoas, eu tento fazer isso a mesma coisa, quase como uma retribuição, sabe? Sim. Não, e é muito interessante isso de você já no início ter essa vontade, né, de olhar a arte, educação, assim, dessa forma, porque eu acho que no início da carreira e tal tem muito essa questão do ego. Então a gente, de alguma forma, no início a gente mira, né, ser reconhecido, quero chegar ali onde aquela pessoa chegou, a gente se compara, né, compara carreiras. Então eu acho muito, assim, é muito raro ouvir alguém, tipo, que no início já tinha um pouco essa pretensão em relação à arte e educação, né? Eu acho, assim, genial. E uma outra coisa que a gente falou no início, né, que você estava falando do fracasso e do sucesso, tipo, de alguma forma a gente nunca é uma coisa, né? A gente sempre está. Tipo, frase de efeito aqui, mas é real. Né? Por isso que é uma frase de efeito tão boa, porque a gente, tipo, está fazendo sucesso, a gente está no momento, mas a carreira, e eu acho que qualquer parte, qualquer profissão, né, é uma coisa um pouco estável, assim. Né? A gente está realmente numa circunstância muito específica sempre, né? Assim, hoje em dia eu estou aqui e daqui a pouco a gente vai falar sobre uma experiência que eu tive como cineasta e é onde eu estou nesse momento, assim. Mas o que eu sou é o que eu sou na essência, sabe? Eu sou um artista e sou um educador. Acho que eu tenho essas duas coisas que estão muito claras para mim, assim. E não importa se eu estou fazendo sucesso ou se eu estou num projeto que está mal sucedido, assim. Eu vou sempre continuar sendo o artista e o educador que eu pretendia ser ali quando eu comecei a fazer o teatro. E essa questão do ego é um negócio que, assim, é uma batalha com a gente mesmo, assim, né? Eu não acho que eu seja... eu nunca tive isso, assim, eu nunca tive essa elevação e nem acho que eu estou elevado nesse momento, assim, sabe? Eu tenho, é óbvio que eu fico vaidoso, é óbvio que eu fico refém e fico entristecido quando tenho críticas ruins e fico envaidecido quando tenho críticas boas e tal. A gente é humano e está suscetível a esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que existe um segredo aí, que é você perceber aonde que você é importante no mundo, sabe? Onde que estão precisando de você. Onde é que você vai poder colaborar não só para a sua própria felicidade, mas para a felicidade do outro, sabe? Assim, é uma coisa meio do budismo, né? Isso assim, você tem que estar sempre com o foco naquilo que vai ser melhor para os outros e não para você mesmo. Mas isso é uma via de mão dupla. Quando você faz o bem para as outras pessoas, você está fazendo o bem para você mesmo também, né? Eu costumo sempre dizer que eu sou um dramaturgo do afeto, sabe? Assim, uma frase de efeito, né? Você falou da frase de efeito, né? Assim, a frase de efeito é o Leonardo Cortez, o dramaturgo do afeto. Eu gosto de chamar de Leonardo. Cortez Leonardo, o dramaturgo do afeto. Mas eu sou um dramaturgo do afeto no sentido de dizer, mas eu posso fundamentar essa minha colocação, assim, eu sou um dramaturgo do afeto no sentido de que, primeiro, eu tenho muito amor pelo teatro, de verdade, assim, isso é inquestionável. As pessoas podem até não gostar da peça que eu faço, podem até não gostar da minha interpretação, podem me achar canastrão, podem me achar isso ou aquilo, não tem problema, entendeu? Mas ninguém pode negar o fato de que Leonardo Cortez é um cara apaixonado pelo teatro, não dá. Não dá pra negar isso aqui tá pulsando dentro de mim, tá correndo na minha veia esse amor pelo teatro, sabe, assim? Isso é uma coisa, isso é uma coisa fundamental. Mas também, quando eu me proponho a escrever uma peça, é claro que eu quero escrever uma boa peça, eu quero escrever uma peça que alcance, que tenha discussão, que tenha profundidade, que consiga se comunicar efetivamente com a plateia, mas eu quero que a minha peça seja instrumento para que as pessoas que realizem a minha peça se desenvolvam também. E para as pessoas que assistam a minha peça também se desenvolvam. Então, eu sempre me preocupo muito, e você sabe disso, sim, porque o Conrado, que é o seu namorado, enfim, já atuou com uma peça que eu escrevi e tal. Eu sempre me preocupo em criar personagens consistentes. Eu sempre procuro criar personagens com trajetória. E é claro que eu me preocupo nisso porque eu acho que essa é uma regra da dramaturgia, da boa dramaturgia, você ter personagens consistentes e personagens com trajetória. Mas existe um efeito secundário que é fundamental, assim, que é o fato do ator se apaixonar por um personagem que você escreveu. Se o ator se apaixona por um personagem que você escreveu, você tem meio caminho andado para que ele tenha um grande trabalho de interpretação. E para ele se apaixonar por um personagem que você escreveu, você precisa se esmerar na confecção desse personagem. Esse personagem tem que ter estofo, tem que ser consistente, tem que ter pesquisa, tem que ter desafio, entendeu? Tem que ter contradições, tem que ter muitas múltiplas camadas e tal. Então eu fico correndo atrás disso porque, fundamentalmente, eu quero que as pessoas se apaixonem pelo trabalho, pelo personagem,
personagem que eles estão interpretando, entendeu? E eu quero, obviamente, fazer dos atores que trabalham comigo ou que trabalham em peças minhas, pessoas mais felizes, entendeu? Então, quando eu escrevo uma peça lá para a Glaucia Libertini, eu quero que ela seja feliz interpretando essa peça. Por quê? Porque eu amo a Glaucia Libertini. Quando eu faço uma peça pro Daniel Dottori, um personagem pro Daniel Dottori, eu quero que o Daniel Dottori se divirta e seja feliz, porque eu amo o Daniel Dottori, eu amo o Maurício de Barros, né? Eu amo todos os atores que trabalharam já comigo, porque eu tenho um amor pelos atores. E eu amo também fazer bons personagens para mim mesmo, né? Então, assim, esse amor acaba norteando o meu trabalho, assim, e eu acho que contribui para o crescimento da minha dramaturgia. Por isso que eu me auto-intitulo como dramaturgo do afeto, assim, mas super bem intencionado, entendeu? Super bem intencionado. E como que é ser um dramaturgo destes tempos? Assim, como é escrever no Brasil 2022? Eu tô descobrindo agora, né? Porque agora eu vou voltar a ensaiar uma peça minha depois de muito tempo. A gente viveu esse momento pandêmico significou muitas interrupções para todo mundo e para mim também, assim. Essas interrupções acabaram se revertendo em outros caminhos, em outras possibilidades, né? Que a gente pode até falar depois mais para frente. Mas eu consigo dizer o que era ser um dramaturgo até antes da pandemia. Até antes da pandemia eu era um dramaturgo. Depois da pandemia eu sou outro. Antes da pandemia eu era um dramaturgo que me preocupava com as questões da contemporaneidade, que me preocupava em dialogar com o mundo onde eu estava vivendo. Eu sempre fui um dramaturgo que se preocupou muito em se comunicar efetivamente com a plateia. Assim. Eu acho que eu não sou um dramaturgo que se preocupa com tendências pós-dramáticas, com coisas formais, com loucuras e com, né, assim, essas coisas que fazem parte do pós-dramático, né? Quebras de cronologia e tal. Sempre fui um cara que contou histórias com começo, meio e fim, com personagens, com clímax, com primeiro ato, com segundo ato, com desfecho e tal. Então, muitas vezes, quando tem críticas sobre o meu trabalho, assim, durante as temporadas, sempre fala assim, o Leonardo Cortez é um dramaturgo das antigas, e talvez eu seja das antigas nesse sentido, assim, de que eu acabo escrevendo moldado pelo Guarnieri, eu acabo escrevendo moldado, sabe, pelo Ibsen, eu acabo escrevendo moldado pelo Nelson Rodrigues, assim, não no sentido de que eu sou tão bom quanto esses caras, mas é porque são as minhas influências. São os caras que eu fui lá, que eu fui beber e tal. Então, mas até 2019 eu era um dramaturgo. Quando deu a pandemia, eu tirei o pé, eu falei, que dramaturgo eu posso ser? Porque como eu sempre tive essa preocupação em dialogar com o mundo e com a contemporaneidade, eu falei, que mundo é esse que vai surgir a partir da pandemia, né? Assim, eu sabia que ninguém sabia, né? Hoje em dia tá um pouco mais claro, assim, a gente tá pisando em ovos, mas a gente tá com uma noção maior, assim, do que tá acontecendo. Mas quando veio a pandemia, a gente falou, bom, aquele mundo que existia talvez não exista mais, a gente não sabe para onde esse coronavírus vai nos levar, né? Assim, hoje em dia a gente tá em suspensão, porque como a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, como é que a gente vai retratar? Daqui a pouco, todo mundo começou a escrever sobre a pandemia, lembra, Natália? Todo mundo começou a fazer experimentos, né? Assim, tô aqui no meu apartamento, tô sofrendo e tal. E eu falei, eu não vou escrever isso, porque daqui a pouco isso aí vai estar fora de moda, daqui a pouco, quando eu terminar, e como eu sou um cara cujos processos demoram, eu demoro para escrever a minha peça, daqui a um ano, quando eu começar a escrever sobre a minha experiência pandêmica, a pandemia vai ter acabado, e de fato acabou. Então, e aí eu fiquei esperando, falei, como é que vai ser esse mundo pós-pandêmico? Como é que vai ser essa vida das pessoas? Eu tinha feito uma peça no final de 2019, e essa peça estava pronta. Quando veio a pandemia, eu tirei o pé dessa peça e fiquei observando, fiz um exercício, assim, de como estava rolando o mundo, como é que estavam rolando as pessoas, como é que estavam rolando as relações e como é que isso poderia ser emprestado para o meu texto novo, sabe assim? Então eu peguei esse texto que estava pronto e fui reelaborando, fui refazendo, fui reescrevendo, entendeu? Então as pessoas começaram a falar da pandemia, as pessoas começaram a falar da vacina, aí as pessoas acabaram se vacinando, aí as pessoas se reencontravam depois da vacina, aí a pandemia já virou um passado mais ou menos remoto e as pessoas estão tendo que se rever nas suas relações, tendo que se rever nas suas posturas, nas suas atitudes e tal. É isso. A minha nova peça é uma peça que começou a ser escrita em 2019, foi sendo reelaborada durante o período da pandemia, foi deixada de lado durante um bom tempo, assim, para que ela decantasse, quase como um vinho que precisa decantar ali num tonel de carvalho, e agora foi resgatada e vai ser encenada no começo do ano que vem, num processo que a gente vai começar a tocar a partir de outubro agora, com a mesma galera que fez o Pousada Refúgio, de novo com a direção do Pedro Granato e tal, e com essa... não, acho que foi uma experiência que deu muito certo ali, o Pousada Refúgio, a gente está juntando essa turma toda,
eu escrevi um papel feminino para uma atriz, eu queria ter essa experiência de atuar com uma atriz com muita estrada, com muita experiência, uma atriz que tivesse muita história para contar, uma atriz que tivesse muita coisa para dizer, não só através do meu personagem, mas através do que está por trás do trabalho de interpretação dela. Queria trabalhar com uma atriz veterana, assim. E aí a gente vai trabalhar com a Clarissa Bujan agora. A Clarissa Bujan vai fazer a matriarca da peça e tal. Então, a gente está vivendo a expectativa de começar um novo processo, né? Nossa. Vai começar um novo processo e acho que sim, e tá todo mundo animado, porque tá todo mundo com saudade de fazer peça, tá todo mundo com vontade de ensaiar, tá todo mundo com vontade de estar vivendo esse cotidiano de novo. E aí eu vou dizer pra você, aí eu vou poder te dizer o que é ser um dramaturgo em 2022. Aí a gente faz outra live pra falar sobre Aí a gente faz uma outra live, assim. isso. Só sobre isso, acho que tem muita coisa para falar mesmo, assim. Agora, o princípio talvez continue sendo o mesmo, assim. Eu quero ser um dramaturgo que dialogue com a contemporaneidade, isso é um fato, assim. Mas eu quero dialogar com a contemporaneidade sem me tornar excessivamente datado, que é um segredo também, sabe? Assim, é importante dialogar com a contemporaneidade, mas também não falar de coisas absolutamente contemporâneas. Então, por exemplo, quando eu faço uma peça, eu não fico falando, sei lá, da realidade política, eu não vou falar do Bolsonaro, por exemplo, porque daqui a, se Deus quiser, daqui a uma semana o Bolsonaro vai ser passado, né? Assim, isso vai acontecer. O Bolsonaro vai ser passado daqui a uma semana. Então, se você pega uma peça e fica citando o Bolsonaro, você fala, pô, daqui a 10 anos, quando alguém quiser montar essa peça de novo, vai ter um Bolsonaro ali, vai ser uma coisa que vai ser esquisita. Então, eu não cito o Bolsonaro, eu não cito o Instagram, eu não cito rede social, assim, sabe? Mas eu tento falar do ser humano de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais... e que tem esse diálogo permanente com a contemporaneidade mesmo, assim, para que as pessoas olhem e falem, nossa, é o que eu estou vivendo, é o que eu estou sentindo, é a pessoa que está do meu lado, é a pessoa que está convivendo comigo, sou eu mesmo, olhando para esses personagens e me vendo através de um espelho desagradável, porque todas as minhas peças são espelhos desagradáveis da sociedade, assim, na verdade, né? São tragicomédias, você se identifica, você ri, mas você sofre, é tudo meio ácido, eu sou um cara que eu trato meio mal o público, porque as pessoas riem das minhas peças e depois falam, ai, é uma risada seguida de um gemido. Ri e geme, é assim, esse é o movimento. Não, e também se você escreve uma peça que toca o ser humano e que fale sobre isso é uma coisa que fica para sempre, né? Falar do ser humano hoje, daqui 10 anos. 10 anos atrás, as questões, de alguma forma, as questões basilares, assim, são as mesmas, né? Então... eu tô vivendo um pouco isso, assim, porque eu tô ficando mais velho, né? Eu tô com quase 50 anos, agora tô com 48, então assim, eu tô tendo a possibilidade de revisitar minha obra eventualmente, né, assim, então muitas vezes escolas de teatro me procuram dizendo, quero montar um texto teu, porque como todas as peças que eu fui escrevendo, eu fui editando, eu fui botando em livro, porque eu acho que era uma coisa, eu sempre achei importante editar os livros, sempre achei importante publicar os livros, porque o teatro é essa arte efêmera que dá uma agonia desgraçada, assim, você saber que você tá fazendo uma coisa que é tão no presente, né, tão atrelada ao momento do agora, né, assim. E aí publicar as peças é uma maneira de você perpetuar esse trabalho, eternizar esse trabalho e dar a possibilidade desse trabalho ser revisitado por outras pessoas, né, por outras gerações no futuro. Isso tem acontecido, assim, porque eu acho que eu tenho peças que são... justamente por eu ser esse dramaturgo do afeto, são peças que proporcionam boas experiências de interpretação. E isso nas escolas de teatro é muito valorizado, assim, sabe? Você olha assim e fala, pô, esses bons personagens bacanas, personagens que você consegue alcançar, que você consegue entender, que você consegue materializar numa leitura, assim, você lê as minhas peças, o Lazzarato fala isso, assim, né? Você lê um texto meu, assim, e de cara você fala, pô, esse personagem, já visualizo esse personagem. Não que ele seja raso, mas é que ele é rapidamente decodificado, você entende qual é o carimbo que está nesse personagem. Isso tem funcionado muito nas escolas de teatro. E aí, esse ano, por exemplo, eu reencenei o Rua do Medo, que foi uma peça que eu escrevi há 10 anos. Eu reencenei com os meus alunos lá numa escola onde eu dou aula e tal, e percebi que o texto ainda tem sua força, né? Apesar de ser um texto escrito ali em 2012, com as questões de 2012 e tal, é um texto que, por não estar atrelado a situações... É um texto contemporâneo, mas não está atrelado a coisas muito específicas que você fala, nossa, que é isso? O Orkut não está citado no Rua do Medo, apesar de 2012 o Orkut ser super popular. Não tem um Orkut nesse texto. Tem uma situação humana, tem pessoas oprimidas diante da situação da violência urbana e tal. E aí eu percebo que o texto pode ser revisitado, pode ser revisto. O Sala dos Professores é uma peça que está toda hora sendo revisitada também pelas pessoas. E aí isso se desdobra numa coisa que eu estou realmente investigando nesse momento, que é a minha transição, ou pelo menos é o meu flerte permanente com o cinema, assim. Eu quero agora flertar com o cinema. Então, vamos falar disso em breve.
Vamos falar sobre isso, assim, mas é porque eu já estava nesse movimento há algum tempo e foi um movimento que ganhou muita força na época da pandemia, porque a partir do momento que a gente se viu privado de fazer teatro, eu fui estudar muito cinema, fui entender como é que era o cinema, mergulhei mesmo nessa história. E eu sempre tive muita vontade de transformar as minhas peças em filmes, né? Então todas as peças que eu escrevia, eu transformava em filme. E eu percebo que esse é um movimento muito vivo. O meu segundo longa-metragem, a gente vai falar do primeiro agora, mas meu segundo longa-metragem é O Maldito Benefício, que é uma peça que eu escrevi ali em 2014, e que é uma peça que tem muitos elementos da contemporaneidade, mas que precisou sofrer muitas atualizações, né? Era a história de um motorista de táxi, e aí eu já tive que mudar a profissão do cara, ele já não é mais motorista de táxi, ele é motorista de aplicativo, sabe? Assim, é a história de um cara cuja mulher estava grávida, e aí eu já não posso mais fazer, porque como eu quero fazer o meu personagem envelheceu, então ele tem que ser um cara que tem uma filha adolescente que por sua vez está grávida, sabe? Assim, então eu fui modernizando e adequando isso e tal, para poder fazer a transposição da minha dramaturgia para o cinema, buscando esse diálogo com a contemporaneidade, mas entendendo aonde que eu posso atualizar a peça sem perder a essência dela, sabe? E Léo, antes de falar do cinema propriamente, e o diretor? Assim, onde que entra a direção na sua trajetória? A direção está muito atrelada à arte-educação, né? Está muito atrelada às experiências pedagógicas que eu tive, que eu empreendi ao longo desses anos todos. Então, assim, eu sou um professor de teatro desde 95. E desde 95 eu monto as minhas peças com os meus alunos. Então, eu tive toda uma estrada de direção muito atrelada aos processos pedagógicos que eu conduzi. E aí, à medida que a carreira foi avançando e as coisas foram acontecendo, eu comecei a ser chamado para dirigir alguns espetáculos. Mas a direção teatral ainda não é algo que me fascina na essência, porque eu acho que quando me proponho a escrever uma dramaturgia e quando me proponho a atuar num texto que eu escrevo, e eu sempre quero atuar num texto que eu escrevo, eu já assumo para mim duas funções absolutamente fundamentais, importantes e que me preenchem muito, né? E aí eu reservo esse espaço da direção para ter a interlocução com pessoas que eu admiro. Né? Eu acho muito bacana, assim, eu acho que o meu processo de crescimento como dramaturgo está muito atrelado à boa convivência que eu tive com os diretores com os quais eu trabalhei, né? Então, assim, eu tive uma parceria muito longa com o Marcelo Lazzarato. O Lazzarato, ele dirigiu 5 peças minhas. E a direção do Marcelo Lazzarato foi muito mais do que uma direção, entendeu? Foi uma interlocução artística permanente, que começou ali no momento em que a gente falava, puta, Marcelo, eu tô com uma ideia, eu tô achando que eu quero fazer um texto sobre os bastidores da televisão. E aí os bate-papos que a gente levou em cima desse universo, em cima do sensacionalismo, em cima de todas as questões que poderiam estar sendo abordadas através desse pano de fundo e tal. Passando pelo contato com o Marcelo, a partir do momento que a gente lê a primeira versão do texto, ele fala, mas isso aqui foi bacana, isso aqui você não alcançou, e o que você está querendo dizer com isso? E esse personagem está sem consistência e tal. Essa interlocução permanente com o diretor, que não significa uma interferência no seu trabalho autoral, mas sim a possibilidade de você ampliar a sua visão sobre a sua própria obra, eu acho que é uma coisa fundamental para o crescimento de um dramaturgo. Né? Eu gosto muito desse processo da dramaturgia atrelado ao contato e à conversa com os diretores com os quais eu trabalho. Isso aconteceu de uma maneira muito rica também com o Pedro Granato. Né? O Pedro Granato foi isso, eu queria trabalhar com o Pedro Granato, porque eu já sentia que o Pedro, não só eu gostava muito do Pedro, no trabalho dele, a estética dele, tudo que ele emprestava para os espetáculos, mas eu gostava muito de papear com o Pedro. Eu achava que o Pedro e o Pedro, a gente tinha um papo bom, assim, tinha uma visão parecida, né, sobre o teatro. E eu falei, Pedro, eu quero trabalhar com você, eu estou pensando em escrever uma peça assim, assim, assado, e queria te mostrar a primeira versão do texto. Vamos ver, vamos começar esse namoro, assim, né? E aí mostrei o texto para ele e a gente começou a falar sobre dramaturgia, sobre o mundo, sobre as questões que nos afligiam e tal. E aí eu fui elaborando, assim, fui fazendo outros tratamentos, outras versões, e aí chamavam os atores, e aí os atores também falavam, discutiam e tal. Então, esse espaço de interlocução, esse espaço de conversa para fundamentar e para melhorar e para aprimorar a dramaturgia, para mim é muito valioso, e aí por isso o diretor fica meio de lado. Mas eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir teatro, assim, eu acho que a direção é um processo rico, maravilhoso, criativo, onde você se sente muito poderoso. De alguma forma. Um complementa o outro, né? O diretor, o ator, o dramaturgo. É uma conversa única, né? É uma conversa única, mas quando eu me proponho a fazer uma peça, eu estou de dramaturgo e também como ator, eu não preciso ser diretor, né? Eu acho que assim, assumir duas funções, acho que está de bom tamanho. 3 já é demais. E eu já cheguei a fazer isso. O Crápula Redimido, eu atuei, protagonizei, dirigi e escrevi, mas eu acho que aí fica mais restritivo. Mas aí acho que restringe. Eu acho que realmente você precisa abrir espaço para alguém olhar seu trabalho e ser esse instrumento de interlocução. E é isso que tem acontecido nos últimos tempos, né?
Então, e uma coisa que eu queria te perguntar é isso, assim, eu já ouvi muitas pessoas falarem, o artista precisa ter tempo, assim, um tempo de contemplação, um tempo, sabe, parado consigo, um tempo para estudo. Como que você, com tantas frentes de trabalho, equilibra isso na sua vida? Eu acho que eu tenho que cavar esse tempo. Eu acho que eu equilibro isso indo caminhar, indo andar, indo correr, sabe assim? Eu tento fazer. Eu descobri que, na verdade, acho que é o Nietzsche, né, que disse assim, as grandes ideias você tem caminhando, eu não sei, tem alguém ó, que fala. Eu sou um cara que gosta de andar, que gosta de caminhar, e ao andar, e ao correr, eu tento fazer esse resgate com a minha essência, com o meu pensamento, para dar essa acalmada, para dar essa quietude, né? E tento reservar também para mim os espaços da leitura, os espaços da reflexão. Mas uma coisa que eu percebi ao longo desses anos todos, escrevendo dramaturgia, né, e as peças que eu escrevi, eu descobri uma coisa incrível, Natália, que as grandes ideias que eu tive, ou as melhores ideias que eu tive, as grandes ideias é meio presunçoso, mas assim, as boas ideias que eu tive, as boas ideias que eu tive na minha vida, eu as tive ao escrever. Ao escrever. As pessoas falam, e quando me perguntam, que dica que você dá para quem está querendo escrever dramaturgia, eu sempre falo, escreva, cara, escreva, porque para mim, no meu caso, é assim que funciona, entendeu? Ao escrever, eu tenho as boas ideias. Eu posso até ficar pensando e refletindo e indo correr, indo andar, vou pensar sobre esse personagem, vou pensar sobre essa trama, vou pensar sobre esse espetáculo, essa peça que eu tô querendo fazer e tal, não sei o quê, mas eu sei que eu preciso sentar na frente do computador e começar a escrever, porque alguma coisa, na hora da escrita mesmo, me conecta com um lugar ali do meu cérebro, com um lugar da minha essência, que faz com que as boas ideias apareçam. Então não tem outra alternativa. Hoje mesmo eu vivi isso, porque assim, eu fui reescrever, eu tinha um palpite em relação ao Veraneio, que é essa peça nova que eu vou fazer com o Pedro Granato, eu falei, tá faltando um momento de redenção ali de um dos personagens, eu preciso investigar isso. E aí saí, fiquei pensando e tal. Mas hoje, terça-feira, eu tirei amanhã, falei, eu vou tirar amanhã para escrever esse momento de redenção. E fui refazendo a peça, e fui reescrevendo a peça, e começaram a surgir outras coisas. Começaram a surgir outras coisas que eu jamais tinha imaginado, e outras frases, e outras construções, e outras possibilidades, que eu falei, de novo, é o mesmo movimento. Quando me proponho a escrever, é quando vem as boas ideias. Então é isso, assim. Eu tenho um momento de quietude, tenho um momento de ler, tenho um momento de caminhar, mas as minhas boas ideias acontecem na hora da escrita. Nossa, que máximo isso, porque, tipo, isso dá, assim, é um conselho também que o próprio movimento artístico, né, no caso da escrita, te faz crescer dentro deste movimento, né? Então... Não, Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com a escrita, mas tem a ver também, tô ficando até com calor. Tem a ver com a escrita e tem a ver com qualquer manifestação artística, sabe assim? Porque eu sinto a mesma coisa quando eu tô como ator, né? Às vezes quando eu tô como ator e tô diante de algum dilema em relação ao personagem, de alguma questão que eu não consigo resolver do personagem, eu preciso estar na sala de ensaio atuando. Eu preciso estar em ação como personagem, né? Eu não posso ficar... As pessoas ficam com essa coisa, sabe? Assim, eu falo isso para os meus alunos. Meus alunos às vezes entram em crise, né? Eu tô em crise com o personagem. Eu tô em crise, não consigo fazer. E aí os atores vão resolver suas crises no bar, entendeu? Bebendo. Cara... Bicho, não resolva suas crises no bar bebendo e nem perca seu sono, entendeu? É melhor você dormir bem e no dia seguinte ir para uma boa sala de ensaio, entendeu? E falar, agora eu vou me deparar com essa dificuldade e vou vencer essa dificuldade, mas na ação. Eu sinto que o meu trabalho de ator, ele cresce a partir do momento que eu estou na sala de ensaio atuando como personagem. Todas as questões, todas as crises, só me atravancam, me atrapalham, entendeu? Eu preciso estar atuando mesmo. E aí, atuando, os caminhos vão se desenhando, sabe assim? Porque você mobiliza seu cérebro, mobiliza seu corpo, mobiliza sua respiração. E aí acontece esse processo maravilhoso do teatro, que é o que justifica o fato de eu ter me apaixonado por ele aos 13 anos, assim. Quando você faz teatro, você se sente uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, porque você está conectado com você mesmo em muitas ramificações, né? Você está conectado com o seu corpo, mas você está conectado com o seu cérebro, você está conectado com a tua respiração, com o teu batimento cardíaco, com a temperatura do seu corpo, você está absolutamente conectado com você mesmo. E aí você se sente e com o personagem, e com o diretor, e com o texto, né? E tal. E aí quando você entra em temporada, você se conecta com tudo isso, mais com o público, né? Você se conecta com o público. E aí, essa é uma experiência incrível, essa é uma experiência que te deixa completa, né? Assim. Pleno, você fica pleno, mas é uma experiência que só se realiza na prática. E é uma prática que, para você ter,
na sua vida cotidiana, você tem que extrair dela muito prazer, você tem que extrair dela muita alegria, né? Isso não pode ser um momento de sofrimento. Eu vejo uns atores que sofrem, falam, ai, sofro, eu tô na crise, eu tô sofrendo. Eu falei, talvez você seja um cara talentoso, mas não vocacionado, porque a vocação tem a ver com a alegria de fazer as coisas, né? E eu acho que eu sou um ator vocacionado. Eu nem sei se eu tenho tanto talento assim, entendeu? Mas vocacionado eu sou. Eu acho que assim, eu sou um cara que tem muita alegria de estar em cena, tenho muita alegria de estar fazendo as coisas e tal. E eu conheço um monte de atores muito mais talentosos do que eu e que inclusive contracenam comigo, né? Quando eu tô atuando com o Maurício de Barros, por exemplo, falo nossa, que ator talentoso, cara. Eu babo no Maurício, sabe assim? Eu babo no Maurício. E aí eu falo, não, mas tudo bem, talvez eu não seja tão talentoso quanto o Maurício, mas essa minha paixão, esse meu amor e esse meu prazer de estar fazendo isso vão me colocar, pelo menos, a serviço de estar ao lado do Maurício ali, dividindo a cena com ele, sabe assim? Então, é isso, assim, eu acho que o prazer na realização das coisas é fundamental também, né? O prazer de você se desafiar, o prazer de você entender que o desafio está a serviço do seu crescimento, tudo isso é o teatro, né? O teatro é fascinante por conta disso tudo e muito mais, né? Sim, exato. Nossa, é muito, é muito mesmo. E agora, indo para o assunto mais esperado, eu acho, né, que é o que está pulsando neste momento para você, eu queria falar, o Léo lançou o filme Don Quixote, que é feito unicamente com atores com síndrome de Down, e isso vem de um grupo desde 1998, que você tem... eu anotei aqui. Na Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, né? Então, você pode contar um pouco do processo desse grupo, o porquê, como você foi, né, ser professor deste grupo específico e como esse trabalho se desenvolveu até chegar no Don Quixote? Então, esse filme, né? Esse filme Don Quixote é um filme que tem 25 anos, né? É um projeto de 25 anos, porque ele surgiu ali, como você bem falou, em 98, do Down, que foi uma escola onde eu comecei a dar aula de teatro, ainda no segundo ano da faculdade. Eu estava no segundo ano da faculdade quando eu fui dar aula nessa escola. E eu entrei nessa escola eu achei que ia dar umas aulas lá, ganhar uma grana, e no ano seguinte já estaria fazendo outra coisa e tal, né? E eu nunca deixei de dar aula nessa escola. Eu saí dessa escola no final do ano passado porque eu montei uma casa de cultura, que é uma casa de cultura voltada para pessoa com síndrome de Down, com deficiência e tal, que é a Casa de Cultura Movimentarte. Então eu saí da DID para montar essa Casa de Cultura Movimentarte, onde eu estou com 2 grupos lá agora nesse momento. Então, as pessoas com síndrome de Down me ensinaram muita coisa, né? Durante esses anos todos, assim, né? Eu sempre, assim, fiquei muito fascinado com o entusiasmo que eles tinham pelo fazer teatral, assim. Eu sempre fiquei muito impressionado com isso. E, ao mesmo tempo, identificado, sabe? Assim, eu olhava para esse entusiasmo que eles tinham, né? Que eles têm ao fazer teatro e me via neles. Nesse entusiasmo, nessa alegria, nessa vontade de fazer, nessa vontade de se desafiar e tal. Eles sempre tiveram isso muito. E lá na DID, eu entrei em contato com um grupo de atores, né, de alunos, que tinham muita identificação com a linguagem. E aí eu falei, vamos montar um grupo de montagem com vocês, né? E aí eu comecei uma pesquisa, a pesquisa era muito simples, assim, eu juntei atores com síndrome de Down só para fazer clássicos da dramaturgia universal. Então, eu pegava esses atores e só fazia Shakespeare, só fazia Caldeirão da Barca, só fazia Arthur de Azevedo, pegava, assim, grandes autores, era um grupo grande, né? Então eu precisava daquelas peças grandes, que tinham muitos personagens e tal. Mas eu não pegava o texto... o original do texto. Eu pegava a estrutura do texto, fazia com que apresentava o texto para eles liam partes do original e tal, não sei o quê, mas eu pegava a estrutura e fazia jogos teatrais, improvisações, né, e tal. Eu sou da escola da Viola Spone, assim, eu fiz muita coisa assim de arte e educação, jogos teatrais, então eu pegava esses jogos, esses exercícios, colocava neles assim, e ia tomando nota das contribuições artísticas e criativas e do humor que eles têm. Eu sempre fiquei muito fascinado com o senso de humor que a pessoa com síndrome de Down tem na hora de fazer teatro. E isso resultava num texto que estava escrito especificamente para eles, assim, né? Então, eles fizeram o Romeu e Julieta, mas foi o Romeu e Julieta que nasceu a partir desse processo, né? Eles fizeram o Mambembe, mas foi o Mambembe que nasceu a partir desse processo. Fizeram o Caldeirão da Barca, A Vida é Sonho, nasceu a partir desse processo. Todas as peças foram assim. E assim foi indo. Ao longo desses anos todos, eu tenho sempre um encontro por semana com eles de quinta-feira de manhã, que é uma coisa muito sagrada. Todos eles gostam muito de teatro, todos eles são muito apaixonados por teatro, levam o teatro muito a sério. E esse grupo estava montando o Don Quixote lá em 2018, 2019, e a gente chegou, inclusive, até a estrear essa peça. A gente fez uma pré-estreia num teatro e tudo, mas aí quando veio a pandemia, o trabalho foi interrompido
E aí eu falei, bom, como é que a gente vai fazer agora? Esses caras gostam tanto do encontro, gostam tanto do olhar, gostam tanto de estar junto, gostam tanto de se abraçar e tal. Como é que vai ser agora fazer teatro? Vamos fazer teatro online. Quando ninguém falava de teatro online, eu falei, não, acho que vai ter que ser online mesmo, vamos fazer por Zoom e tal. E aí eu fiquei muito surpreso, Natália, porque quando a gente entrou na primeira aula de Zoom, assim, na primeira aula online, todos eles estavam absolutamente preparados para fazer teatro. Todos, todos. Eu nunca tinha visto uma coisa parecida, assim, sabe? Todos eles estavam assim, alguns com figurino, outros já tinham feito um cenário aqui atrás, sabe? Assim, o outro pegou uma luz, botou aqui, aí o outro já estava com um adereço, aí o outro trouxe o livro do Don Quixote, já estava aqui. Lá. Então, todos eles muito preparados, instrumentalizados e com muita vontade de fazer, né? E aí eu comecei a ensaiar a peça online, como a gente está falando agora. E aí eu via que eles estavam interpretando com toda a fé por uma câmera, por uma pequena câmera, eles interpretavam ali com toda a fé, com toda a vontade, e nesse momento eu falei, eles têm que fazer um filme, porque eu já não sei mais quando a gente vai voltar a fazer teatro, eu não sei quando essa relação vai ser restabelecida, eu não sei quando a gente vai ter a possibilidade de novo entrar no teatro, botar plateia, encher de gente e tal, mas um filme talvez eu consiga fazer com um monte de precauções, com um monte de cautelas, com um monte de protocolos de segurança, talvez eu consiga fazer um filme com eles, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer um filme com eles. Eu já estava nessa pretensão, nesse caminho, nessa vontade de querer fazer cinema. Eu já estava estudando cinema, já estava a fim de dirigir o meu primeiro longa-metragem e ia ser o Maldito Benefício. Mas quando eu os vi naquelas telinhas, eu falei, vai ser o Don Quixote. E aí veio essa sacada de chamar Don Quixote de Down Quixote, porque assim, é um trocadilho maravilhoso, mas que diz muito sobre o filme. Porque, na verdade, não é um trocadilho pura e simplesmente, é uma proposta. A proposta do filme é que a história do Don Quixote seja revisitada através do olhar de uma pessoa com síndrome de Down. Por isso que, assim, é inspirado no Don Quixote, é inspirado naqueles personagens do Cervantes, naquelas situações do Cervantes, mas é tudo revisitado através do olhar criativo e sensível de uma pessoa com síndrome de Down. Então, eu escrevi um roteiro, levei esse roteiro lá para o SESI, e aí o SESI abraçou o projeto. Assim, aí eu comecei a ter uma série de encontros bem-sucedidos, de pessoas que se apaixonavam pelo projeto. Toda vez que eu falava, olha, o filme chama-se Down Quixote, e o elenco síndrome de Down, eu já era abraçado por todo mundo. Nossa, que ideia, que coisa incrível. E aí eu tive uma outra ideia, que complementou muito bem isso, que falou assim, eu quero que seja o Down Quixote, e aí ao invés de ser na região de La Mancha, ao invés de ser o Don Quixote de La Mancha, vai ser o Don Quixote lá em Tiradentes. Porque eu tinha uma questão com Tiradentes muito forte, assim, eu sempre gostei muito de ir para Tiradentes, eu ia para Tiradentes lá com os meus filhos quando eles eram muito pequenos e tal, e eu sempre falava para a Gláucia que a gente tinha que fazer um filme de Tiradentes, mas eu não queria fazer um filme dos Inconfidentes, não queria fazer nada disso, assim, sabe? Eu falei, eu quero usar isso, eu quero fazer um filme de Tiradentes, mas não quero que seja um filme sobre Inconfidência, nem sobre o Brasil colonial, nem nada. E aí juntou, não, vai ser o Don Quixote em Tiradentes. E aí eu falei, então é isso, então a gente vai acontecer, aí teve um diálogo com a realidade pandêmica, porque aí eu escrevi um roteiro que dialoga com a vida real, né? Assim, temos um ator com síndrome de Down, que tem um grupo de teatro, que ia estrear o Don Quixote, ele se viu privado de fazer o teatro que ele ama, com as pessoas que ele gosta, foi obrigado a se exilar numa cidade distante, na casa da tia, botei essa cidade lá em Tiradentes, e ele fica passando aqueles dias modorrentos, aqueles dias que se repetem, ele fica passando os dias, decorando o seu texto na perspectiva de um dia voltar a fazer o teatro que ele ama. Como muitas pessoas fizeram, como muitas pessoas ficaram fazendo, né? Durante toda a pandemia, as pessoas se refugiaram na arte, na perspectiva de voltar um dia a fazer a arte que eles amavam. E aí esse cara fica lá passando aquele texto e aí acontece a mágica, entendeu? Porque aí ele começa a visualizar como seria se o Don Quixote que ele fez no teatro pudesse acontecer ali naquele lugar onde ele está. Então aí eles entram naquelas paisagens, eles entram naqueles lugares lindos, naqueles prédios coloniais e tal, não sei o quê. E aí elementos do teatro ficam invadindo o filme. Isso foi outra sacada muito boa, assim, modéstia à parte, como diretor, assim. Eu peguei elementos teatrais e fui botando elementos teatrais que invadem a cidade de Tiradentes. Então eles estão andando ali por um campo e aí tem um sol de papelão. Aí ele tá na frente da casinha do Sancho Pantas e tem uma galinha, que é um boneco de galinha, não é uma galinha de verdade e tal. Então, tudo foi se encaixando muito bem. E todo mundo que se aproximava do projeto, Natália, todo mundo que chegava perto de mim, se apaixonava pelo projeto também. Todo mundo que se aproximava se apaixonava. Então, quando eu fui montar o filme com a Thaís Cortez, ela se apaixonou pelo filme. Quando eu chamei o Patrick Henser, que foi o diretor de fotografia, ele se apaixonou pelo filme. Quando eu chamei a Spray Filmes, todos ficaram apaixonados pelo filme. Aí a galera do som se apaixonou pelo filme. O Dani Maia, que fez a trilha sonora, ficou apaixonado pelo filme. Então, essa junção dessas paixões, essa junção desses amores, acabou resultando num filme que eu me arrisco a dizer que está muito especial mesmo, assim. Não, especial no sentido de... Eu assisti e você assistiu. o filme e, assim, pra mim, todo mundo que, né,
eu conheço e que eu pude conversar no dia e tal, percebeu, assim, eu fiquei muito tocada. É um filme de uma qualidade, é sublime, assim, porque é de uma qualidade, é o ser humano na sua essência, neste momento, é uma coisa assim, eu não tenho nem o que dizer, e também, eu não tenho nem o que dizer, ótimo, né? Então vamos parar aqui, porque eu não tenho nem o que dizer. Ah, diz aí o que você quiser. Não, não. Mas o que eu queria dizer eu acho que o filme tem uma qualidade também artística, tanto dos atores quanto da direção de fotografia do Pet, que é meu amigo, e para mim também é uma alegria ver ele lá num filme de tanta qualidade. Assim, eu acho que é uma obra, é uma pérola, juro. Assim, É. quem está aqui na live também, eu vou falar para mais pessoas, e quando o texto sair da Vogue, né, que vai sair em breve, que a gente Uhum. falou bastante sobre o filme, assim, assistam, porque é um filme que eu acho que fala com a alma do ser humano, sabe? Na sua essência. Então, nossa, gente, sério. Olha, eu vou Que te falar, esse filme! filme. Eu acho um grande filme mesmo, não é porque eu dirigi assim, mas acho que é porque ele é a somatória de muitos amores, sabe? É uma somatória de muitas dedicações, e eu acho que ele é um filme que tem um diferencial muito grande, assim. Ele, além de ser protagonizado, obviamente, por atores 100%, 100% com o elenco com síndrome de Down, né? São 24 Downs no elenco, claro, isso é um diferencial incrível, mas ele é um filme que nasce, eu falei isso na entrevista da Vogue, né? É um filme que nasceu também de uma premissa pedagógica. Uhum. Eu sempre, como pedagogo, eu sempre fiquei muito atento aos processos pedagógicos. Eu sempre falei assim, não, o importante é o processo pedagógico. O importante é que eles usem o teatro como um instrumento de crescimento individual e que esse crescimento individual interfira no coletivo. E é assim que tem que ser o teatro, né? A gente não tem que pensar numa obra pedagógica olhando lá na frente, artisticamente, vai ser lindo e tal, não sei o quê. Às vezes existe essa confusão, né? Às vezes o professor de teatro quer se realizar artisticamente através dos seus alunos, isso embola todo o meio de campo, sabe? Assim, você tem que ter o artista de um lado e você tem que ter o pedagogo de outro lado, assim, porque às vezes você, como artista, quer realizar uma coisa, mas você tem uma turma que está pedindo outra. Sabe assim? Às vezes você, como artista, o teu sonho é montar o Ariano Suassuna, mas a tua turma não está ainda em condições de montar o Ariano Suassuna. Então talvez você tenha que pegar um outro texto, tem que pegar uma outra realidade, tem que pegar um outro universo. Você tem que olhar para a tua turma e entender o que a turma está pedindo. E aí depois você, como artista, vai fazer o teu Ariano Suassuna em outro lugar, tá bom? E se você conseguir conciliar as coisas, beleza, né? Mas eu acho que a premissa pedagógica desse trabalho ajudou muito esse trabalho do ponto de vista artístico. Porque ele é um filme que ele é muito cativante, ele é muito tocante, porque ele é muito. Ele abraça todo mundo. Você se sente abraçado, porque é um filme que abraça todo mundo. Então eles são 20. Quando eu montei o filme, eu falei, tem que ter espaço para todo mundo. Eu tinha 24 atores, falei, todos os atores têm que brilhar nesse filme. Todos os atores têm que brilhar. Ninguém tem uma premissa pedagógica quando vai fazer um filme, né? Quando você como cineasta, você fala, vou fazer um filme. E aí você não fica pensando, todos os atores têm que brilhar no filme. Não, muitas vezes você não quer nem saber dos atores, você tem que contar a história. E você não tem nem ideia. Mas eu parti dessa premissa, falei, todos os atores têm que brilhar nesse filme. Todos. Então, assim, eu me esmerei muito para confeccionar um roteiro que abraçasse todos os atores, para que todos tivessem o seu momento, a sua trajetória, o seu arco, né? O seu momento de brilho E e tal. onde que as pessoas podem assistir o filme? Então, Como... já vou te dizer assim. Mas essa preocupação pedagógica fez com que a gente tivesse um leque muito amplo de pessoas com síndrome de Down mostrando diversas facetas dos seus talentos, diversas possibilidades de talento. Então Muito fácil. são talentos muito diferentes, e talentos complementares, e talentos surpreendentes, assim, estão todos lá muito abraçados. Isso decorrência desse processo pedagógico que interferiu plenamente no artístico. E é um filme que respeita o tempo da pessoa com síndrome de Down. Eu acho que isso também faz muita diferença, né? Quando a gente fez o primeiro corte do filme, a Thaís Cortez me mostrou ali uma cena que ela tinha cortado, e ela tinha cortado os tempos mortos, ela tinha acelerado umas coisas, ela tinha feito assim uma coisa, e eu falei, não, vamos no tempo deles. Vamos entender o tempo da pessoa com síndrome de Down e vamos embarcar nessa velocidade, vamos embarcar nesse tempo, porque o tempo deles é um tempo bacana. É um tempo legal de se estar. Então, você entra naquele universo, você entra no tempo da pessoa com síndrome de Down e você é abraçado por eles. É um universo onde você quer estar, onde as coisas são mais lentas, onde as coisas são ditas com mais paciência, mas ao mesmo tempo tem uma contemplação, existe um lugar bonito de você ver, existe uma poesia que está sendo dita, existe um amor verdadeiro que está sendo transmitido, um olhar, um pensamento. Então, acho que tudo isso faz com que o filme
tem essa, você fica com essa sensação, assim, quando você assiste o filme, você fica preenchido, você fica tocado, você fica emocionado, enfim. E aí, onde está sendo exibido? Está sendo exibido agora, nesse momento, no cine, ali no mezanino do SESI. A gente fez uma primeira temporada que durou até dia 18 de setembro, e o SESI vai prorrogar essa temporada. Então, a partir da semana que vem, se não me engano, já vai estar no site a prorrogação dessa temporada. A gente vai fazer mais 3 semanas ali no mezanino do SESI da Fiesp, e as pessoas podem entrar, podem ir de graça, completamente gratuito, só precisa reservar no site antes. Então, entra no site, reserva lá e vai assistir, que vai ter Don Quixote, provavelmente até final do mês de outubro. E a coisa mais legal do Don Quixote ainda, além de tudo isso, quer dizer, eu estou muito feliz com toda a repercussão que o filme teve, todo mundo que assiste está apontando isso que você falou, assim, quer dizer, mais do que um filme especial, é um filme que está muito bem cuidado, então ele tem, acho que, méritos cinematográficos também que falam muito sobre a proposta da inclusão, assim. Eu já sabia que o filme ia ser muito bem recebido pelas escolas, pelas famílias e tal, mas o filme tem um cuidado tão lindo, assim, na fotografia, tem um cuidado tão lindo no som, na cor, no figurino. Ele é um filme que ele tá bem cuidado em vários aspectos. Eu acho que ele tem valor cinematográfico, assim, de verdade. Eu acho que ele é um bom filme. E sendo um bom filme, ele está sendo reconhecido como um bom filme. As pessoas estão falando isso. E ele foi selecionado agora para fazer parte do Festival do Rio, por exemplo. Então, o Festival do Rio selecionou o Don Quixote. A gente vai ter 3 exibições do Don Quixote no Festival do Rio, nos dias 12 de outubro, lá num cinema chamado Botafogo Net, se não me engano. Aí depois no dia 14 vai estar lá no Reserva, não sei o quê, e dia 16 lá em Niterói. Então a gente vai ter, eu acho que, se não me engano, do Festival do Rio de Janeiro, o único filme que vai ter 3 exibições. Porque o Festival do Rio tá muito animado com o filme, tá querendo muito que o filme seja muito visto e tal. E a gente tá indo pro Rio de Janeiro participar desse festival e eu tô histérico com isso, assim, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz de estar podendo ir para um festival tão importante com um filme que eu gosto tanto, que eu acredito tanto, que eu acho que é tão profundo e que tá levando uma mensagem tão importante, entendeu? Porque é isso, é uma mensagem nesse momento pós-pandêmico, essas pessoas com síndrome de Down estão falando sobre inclusão, sobre tolerância, sobre um olhar amoroso, sabe assim? É a minha contribuição anti-bolsonarista, assim, é isso, é esse filme. No momento onde o ódio foi muito propagado, foi muito difundido, eu venho com um filme que é puro amor, que é pura tolerância, que é puro encontro, sabe? Que é puro abraço. Eu acho que isso é uma boa contribuição de um artista para um momento como esse, eu acho. Como? Léo, a gente tem 4 minutos, infelizmente. Como assim? Juro! Mas voou o negócio. Eu sei. E aí eu queria fechar com uma pergunta que eu tenho feito sempre, e eu acho que eu vou continuar fazendo. As pessoas sempre falam, você ainda vai... As pessoas sempre falam, é ótimo, né? Tipo, meus pais falaram, né? Você vai continuar fazendo. Eu falei, vou pensar. Só que realmente é uma pergunta que as respostas me fascinam, né? E a pergunta tão famosa... O que é a vida? O Abujamra tinha um... O que é a vida? O que é a vida? A pergunta é, o que o teatro te ensinou de mais importante nessa trajetória? Se você pudesse dizer algo, o que foi? Eu acho que o teatro me ensinou a ter paciência. O teatro me ensinou a ter humildade. Eu me sinto muito insignificante diante da grandiosidade do teatro. Mas eu me sinto muito grandioso quando eu o alcanço, sabe? Eu me sinto grandioso ao alcançar o teatro. Então, só que esse é um processo que demanda essa paciência que eu falei, sabe? Assim, porque, de fato, a gente é muito pequeno diante dele. Mas com trabalho, com foco, e com esse amor fundamental que a gente tem ao teatro, a gente consegue alcançá-lo. E quando a gente alcança o teatro, é isso que eu falei, né? Durante essa live o tempo todo, assim, né? Essa sensação de integridade, essa sensação de pertencimento a algo muito maior, a algo que é do tamanho da vida, né? Como o Domingos de Oliveira dizia, né? O teatro é do tamanho da vida, sim, porque tudo na vida está dentro do teatro, né? E é através do teatro que a gente consegue entender o homem, que a gente consegue entender as relações humanas, entender as dores, os amores, e entender a nós mesmos, né?
Então, me sinto grandioso perto do teatro. O teatro me ensinou a ser grande, mas ao mesmo tempo ele me ensina a ser humilde. Então é uma dicotomia muito interessante e ao mesmo tempo muito fascinante, que faz com que eu queira correr atrás do teatro o tempo todo, durante todos os momentos da minha vida. Estou sempre correndo atrás do teatro, qual vai ser a próxima peça, sabe? É claro que tem o cinema agora nesse momento, né? O cinema é um momento que eu quero viver, que está muito bacana, que está preenchendo e tal, mas o teatro é a minha casa no mundo. O teatro é onde eu quero estar sempre e é onde eu estarei sempre, certamente, até o final dos meus dias. Ah, que lindo. E só uma última pergunta. Você no Don Quixote, né, o filme fala muito sobre teatro. Ele é puro teatro também, para mim, assim. Você tem essa pretensão de nos outros filmes também ter essa atmosfera? Ou Eu acho não? que eu não, acho que sim, em certa maneira, assim, né? Eu acho que acho que todos os meus filmes, se eu tiver uma trajetória como cineasta, e eu gostaria de ter mesmo, eu acho que ela vai partir de uma coisa que eu tenho que abraçar sendo única, é minha, entendeu? Eu sou um cara que vim do teatro, né? A minha escola é o teatro, né? E as minhas peças são teatrais e são dialógicas e a minha dramaturgia é muito conectada ao teatro e tal. Então, eu vou sempre fazer essa transposição. A minha investigação, a minha pesquisa é essa, é a transposição do teatro para o cinema. Mas eu acho que, de qualquer maneira, os meus filmes vão estar muito impregnados do teatro. Né, assim, são filmes que vão ter longas cenas, vão ter longos diálogos, vão ter longos planos Porque a sequências, sua assim. vida, né, tá impregnada do teatro. Então, acho que é É, muito então, difícil de separar isso. É difícil separar, ao mesmo tempo, assim, eu acho que são coisas bacanas. São coisas bacanas. Eu acho, assim, que a gente, como profissional de teatro, se menospreza muito quando entra na parada audiovisual, assim, sabe? Assim, eu tinha isso, assim, eu falava, nossa, esse é um lugar muito grande para eu estar. Mas, ao mesmo tempo, a sua percepção, a tua sensibilidade, a tua vivência, a tua cultura te instrumentalizam a investigar esse lugar do audiovisual, sabe? Assim, a gente está instrumentalizado. É claro que tem trocentas mil coisas que a gente tem que aprender no audiovisual, e eu aprendi muita coisa fazendo o Don Quixote. Eu aprendi sobre lente, aprendi sobre luz, aprendi sobre som, descobri que cinema é som. Eu não sabia que cinema era som, né? Mas eu descobri que cinema é som. É uma coisa, é uma investigação que você faz. Eu conversando com o cara que fez a edição de som, eu falava, cara, nunca imaginei que o som fosse tão importante no cinema, e é mesmo. É uma coisa fundamental. Então tem um monte de coisas no cinema que você vai aprendendo, que você tem que investigar, e é um lugar muito sagrado de se estar, entendeu? Mas aquilo que a gente entende em função do teatro, está muito a serviço do audiovisual. Está muito a serviço do audiovisual. Quando a gente faz teatro, a gente entende de personagem, a gente entende de relação, a gente entende de clima, a gente entende de troca, a gente entende de jogo, a gente entende de interpretação, a gente entende de progressão narrativa, sabe? Assim, a gente sabe onde colocar a câmera, porque você sabe, como espectador, onde você quer estar, quando você quer acompanhar uma emoção de determinado personagem, entendeu? São coisas que o teatro me deu e que eu estou emprestando ao cinema. Então, assim, a minha trajetória como cineasta vai estar completamente associada à trajetória como homem de teatro, entendeu? E assim será. E talvez isso resulte numa obra cinematográfica que seja diferente. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar, mas acho que vai ter a minha assinatura. E a gente tem que correr como artista atrás da assinatura dos nossos projetos, entendeu? Essa questão, a gente tem que assinar o nosso projeto. Eu acho que hoje em dia, como dramaturgo, eu me sinto feliz porque eu acho que as minhas peças têm assinatura. Você pode nem gostar das minhas peças, pode falar, puta, não gosto do Leonardo Cortez, mas você sabe que é uma peça do Leonardo Cortez. Ao longo desses anos todos, eu consegui entender qual era a minha assinatura como dramaturgo. Assim. Acho que uma peça do Léo Cortez é uma peça do Léo Cortez, não é a peça do Bortolotto, não é a peça do Kiko Martins, é a peça do Leonardo Cortez. Você pode gostar do Bortolotto, você pode gostar mais do Kiko Martins e achar o Léo Cortez um bosta, mas assim, o fato é que o Léo Cortez tem assinatura, e eu quero ter essa assinatura no cinema também, é uma pretensão que eu tenho para os próximos anos. Entendi. Tá aqui o registro. Tá aqui o Léo, registro. muito obrigada. Para mim é muito assim emocionante também. É um motor conversar com pessoas como você, assim, que são apaixonadas pelo teatro, assim como eu. Então, para mim é um privilégio te ouvir e espero que as pessoas que passaram por aqui também tenham sentido isso. E quem for assistir a live, né, que vai ficar gravada. Então, muito obrigada. E, pessoal, não deixem de assistir ao filme, não deixem de seguir o Léo, porque Nessa também vai postar as informações e tudo mais. E também queria dizer, não deixem de entrar no site Infoteatro, que eu acabei de lançar, www.infoteatro.com.br, que é um banco de peças para que vocês vão ao teatro cada vez mais. Então, Léo, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu que te agradeço, te agradeço muito, assim, é uma honra para mim estar aqui, de verdade, assim, é uma honra estar, enfim, conversando com você, com uma pessoa tão apaixonada, que se propôs a fazer um canal tão importante, um site tão importante. Se você me convida para um troço tão importante, eu me sinto importante também. Obrigado mesmo, cara, obrigado de verdade.
Ai, e vamos fazer a entrevista da Vogue, já fizemos, né, na real, vai sair em breve, eu também vou postar aqui no Infoteatro pra gente falar cada vez mais do filme, tá bom? Tá Muito bom. obrigada, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, boa noite, até mais. Tchau, Tchau, tchau. beijo, tchau.